capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Hoje ainda está conosco aí a pastora Nádia. Glória a Deus, está lá em casa lá, passando um momento de descanso. Hoje a gente levou ela para passear no Dom Atacadista. Levar a sogra para fazer compra. Então vamos lá, pastora Nádia, caminhar dentro do mercado. O mercado é grande, dá para andar bastante. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, lá no versículo 17. Marcos 10, 17. Que diz assim: colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não enganarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro do céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Bem, irmãos, aonde estava o Deus daquele homem? O Senhor está te perguntando nessa noite: aonde está o seu Deus? Nós vemos que aquele homem veio a fazer uma pergunta ao Senhor. O Senhor trazendo para ele, irmãos, uma palavra. Quando ele se colocou diante do Senhor, ajoelhou-se diante do nosso Senhor, e replicou-lhe ao Senhor: por que o Senhor, tu conhece todos os mandamentos? E começou a trazer para ele tudo aquilo ao qual era necessário. E ele dizendo ao Senhor que tudo aquilo que o Senhor estava trazendo para ele, ele já fazia, era um conhecedor da palavra. Mas lhe faltava algo, irmãos, e aquilo foi um algo ao qual ele tinha como seu Deus, como sua segurança. Aonde está o seu Deus? Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: aonde está o seu Deus? Muitas das vezes nós fazemos declarações ao Senhor. Declaramos ao Senhor, irmãos, que o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. Fazemos tantas declarações ao Senhor. Talvez como esse homem, ele estava em declarações a dizer ao Senhor. Mas o Senhor, quando chega para ele que era necessário, ele liberar tudo aquilo ao qual ele tinha, para que viesse servir e seguir ao Senhor, ele desiste. Aquilo ali entristece ele, pois ele tinha aquilo como uma segurança, como seu Deus sobre a sua vida. Às vezes nós queremos seguir ao Senhor, mas queremos dizer para o Senhor as maneiras e as formas ao qual nós precisamos servir ao Senhor. E o Senhor deve, irmãos, nos compreender, irmãos, aquilo que nós fazemos. Mas quando nós começamos, irmãos, a ler, a meditar a respeito dessa palavra, nós damos continuidade a ela no versículo 23. Olha aí no versículo 23, diz assim: então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante das palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é, de fato, muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns aos outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus, com toda a certeza: vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e prosperidade, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. O Senhor, irmãos, estava afirmando para aqueles homens, para aqueles discípulos, a certeza daquilo ao qual Deus, irmãos, tinha para fazer sobre a vida daqueles que colocavam ao Senhor em primeiro lugar sobre a sua vida, acima de qualquer coisa. Servir ao Senhor, irmãos, é nós colocarmos a vontade de Deus, irmãos, ela se prevalecendo, irmãos, sobre a nossa vida, ela em primeiro lugar sobre a nossa vida, o alvo principal sobre a nossa vida. Mas o Senhor, irmãos, é muito interessante que o Senhor, ele começa a dizer, garantiu-lhe Jesus, irmãos, a eles. A garantia de Jesus a eles. Com toda a certeza, vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim, do Evangelho, que não receba já no presente, fala assim, no presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e prosperidades. O Senhor está dizendo para nós, irmãos, hoje aqui, aqueles que vierem me priorizar, não é no dia futuro, é no dia presente. Eu vou fazer sobre a vida de vocês 100 vezes mais. Se o Senhor está dizendo, é muito maior do que aquilo que nós pensamos, é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Nós queremos, irmãos, muitas das vezes, irmãos, alcançar coisas com as nossas forças, ao invés de nós, irmãos, nos jogarmos, nos lançarmos nos braços do Senhor e confiarmos nele. Pois a confiança ao qual, irmãos, nós depositamos no Senhor vai nos levar a níveis maiores, irmãos. Maiores do que aquilo que pensamos ou imaginamos sobre a nossa vida. O Senhor quer de nós a esse tempo que nós viemos confiar mais nele, irmãos, no agir, no operar de Deus. Damos prioridades, irmãos, ao reino. Quando nós lemos, irmãos, histórias, como nos paramos para meditar na palavra de Deus, irmãos, nós vemos que hoje o Evangelho, irmãos, tem facilidades, irmãos. Jesus, em sua peregrinação, irmãos, nas suas caminhadas, ia de um lugar para o outro, seja de dia, seja de noite. Prioridade, irmãos, a um propósito, independente daquilo, das circunstâncias, do tempo, da distância, ele tinha um propósito, irmãos, a ser feito. Existem pessoas que dizem que servem ao Senhor, mas se o pneu da bicicleta furar, ele não vai para a igreja. Porque acha que é distante. Para meditar a palavra de Deus.
E veja, irmãos, as distâncias, irmãos, que o Senhor Jesus percorria para cumprir a palavra, o propósito. Um dia, irmãos, eu falando, irmãos, com uma pessoa para poder vir aqui ministrar a palavra. Sabe o que ele disse? Que ele só poderia vir se eu fosse lá buscar ele, porque era distante. Falei, meu Deus, quantas vezes eu saí daqui para cumprir o ídolo do Senhor, irmãos, de ônibus, ali, ó, saía mais cedo de casa. Que servo do Senhor é esse? São servos modernos, irmãos. Servos que dizem que servem, mas não servem nada. Pessoas, irmãos, que colocam obstáculos, irmãos, por qualquer coisa. Quantas vezes eu vim para a igreja servir ao Senhor doente, irmãos, com dor, irmãos, mas estava aqui firme, porque eu sabia, ó, irmãos, a responsabilidade ao qual eu tinha de servir ao Senhor. Pessoas, às vezes, irmãos, eu não estou dizendo aqueles que não conseguem vir, mas eu estou falando daqueles que colocam desculpas, irmãos, por qualquer coisinha. Está sentindo uma dor na unha do dedo mindinho. É um motivo para não vir para a casa do Senhor e servir a Deus, adorar ao Senhor. O Senhor, irmãos, começa a trazer para a vida daquele homem, falta uma coisa para que você possa fazer. Pega tudo que você tem, venda, distribua. Era aquilo, irmãos, que era um empecilho para a vida dele. Era maior aquilo ali sobre a vida dele, a segurança maior sobre a vida dele do que o próprio chamado de Cristo sobre a sua vida. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim, o Senhor te chama. O Senhor te chama. Nós precisamos, irmãos, entender, irmãos, tudo aquilo ao qual o Senhor Ele tem para nós, irmãos, a esse tempo, e nós confiarmos mais. O que falta, irmãos, à igreja de Cristo, irmãos, é uma confiança naquilo ao qual o Senhor tem de fato verdade para fazer sobre a nossa vida. As pessoas estão confiando mais nos seus braços, na sua força, do que no agir e no operar de Deus, irmãos. No realizar do Senhor. O Senhor libera uma palavra hoje, irmãos, de promessa. Amanhã, irmãos, a pessoa já está cansada de esperar, quer agir da sua forma, da sua maneira, e está perdendo o agir e o operar de Deus sobre a sua vida. Está perdendo o melhor de Deus, irmão, sobre a sua vida. As pessoas hoje não sabem esperar. Sabe por quê, irmãos? O servo do Senhor, irmãos, quando ele confia de fato de verdade, eu quero dizer, irmãos, que você deve estar em casa, irmãos, barriga para o alto, pezinho para o alto lá, irmãos, esperando Deus agir, Deus fazer. Não! Aqueles que se lançam, irmãos, na obra do Senhor, Deus tem surpresa para esses. Reservada, irmãos, para você. Deus tem coisas tremendas, irmãos, sobre a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas, irmãos, sobre a sua vida. Mas olha para o teu irmão que está só fala assim, não é no seu tempo. É no tempo do Senhor, irmãos. Olha para o teu irmão com cara de profeta, fala assim, o tempo do Senhor, ele está próximo.
Creia nisso. Confie nisso. Deus é Deus de surpresas, irmãos. Às vezes nós não compreendemos, irmãos, a hora, o agir de Deus, a forma de Deus, irmãos, ele fazer as coisas. Mas o Senhor, irmãos, Ele vai revelando o agir e o operar dEle, irmãos, ao passar do tempo ao qual nós estamos, irmãos, diante de Deus. Imagine, irmãos, se aquele homem ouve a palavra do Senhor, exerce a palavra do Senhor, faz aquilo que o Senhor, irmãos, estava falando para ele. Irmãos, imagina aquilo ao qual o Senhor iria fazer sobre a vida dele. Muitas das vezes o Senhor ele vai falar para você assim, ó. Talvez você é tão apegado a esse copo. E o Senhor ele vai falar assim, ó. Eu quero esse copo. Pega esse copo. Doe esse copo. Mas você é apegado a esse copo. O Senhor está falando, pegue esse copo. Dê esse copo. O Senhor está querendo tirar algo da sua vida, irmãos? Olha para o teu irmão e fala assim, não. O propósito do Senhor é acrescentar sobre a sua vida. Quando o Senhor, irmãos, Abraão pedindo ali o seu filho, o Senhor estava querendo tirar o filho dele, irmãos. O Senhor estava querendo ver a fidelidade e a honra dele. O que aconteceu, irmãos? Depois de ele ser aprovado para o Senhor acrescenta mais, irmãos, sobre a vida dele. Sabe o que o Senhor está falando para nós hoje? Irmãos, existem coisas, irmãos, que o Senhor vai liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai precisar ser obediente a essa palavra. E através de você ser obediente a essa palavra, o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida, irmãos. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim, seja obediente à palavra de Deus. Aí eu te pergunto uma coisa. Existem pessoas aqui, irmãos, que o Senhor já está te pedindo algo. E aí? Qual é a sua resposta ao Senhor? Como aquele homem, irmãos, esteve ali e o Senhor trouxe uma palavra para ele. O que o Senhor tem falado com você? Porque o Senhor vai liberar uma palavra como ele liberou para aqueles discípulos. Garantiu-lhe Jesus com toda a certeza. Vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e prosperidade. Eu lembro, irmãos, que no início da minha caminhada, eu nunca fui uma pessoa e não sou uma pessoa, irmãos, a me apegar muito a coisas. Eu valorizo aquilo que Deus me dá. E eu, irmãos, no início da minha caminhada, irmãos, eu tinha direito, irmãos, a 2 casas. Uma vinha da parte da minha avó, outra vinha da parte da minha mãe. Elas estão lá até hoje, lá. Os meus parentes, minhas irmãs. E eu vi, irmãos, que eles já começaram as palavras. Um quer, outro não quer dividir. Porque existem pessoas, irmãos, antes de você morrer,
ela já está pensando naquilo que você tem que vai servir a ela. E eu, sabe o que eu fiz, irmãos? Falei, fiquem vocês aí. Não quero nada. E o tio meu, que uma das casas estava no nome dele, falou assim para mim, ó, Michel, se você quiser, eu assino e passo o seu nome. Você faz o que você quiser. Eu falei assim, tio, pega, passa para o nome delas, elas façam o que quiser. Isso aconteceu, irmãos. Eu entendi, irmãos, que o Senhor tinha o melhor para a minha vida. A gente não consegue enxergar e saber o futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. Mas nós temos a certeza e precisamos ter, irmãos, sempre, que Deus nunca vai nos deixar sozinhos e nem desamparados. Se nós priorizarmos ao Senhor, o Senhor nunca vai nos deixar sozinhos. E hoje, irmãos, eu olho para a minha vida e olho para a vida delas. Irmãos, a minha vida, hoje, irmãos, é melhor do que a delas. Eu fico alegre com isso? Não. Porque eu quero vê-las bem. Mas eu olho, irmãos, e vejo a fidelidade da prioridade ao qual eu tive, irmãos, do Senhor. A saber de Deus. Porque eu poderia me agarrar naquilo ali. Irmãos, tinha duas casas, uma poderia estar ali, ó, papel passado no meu nome, e poderia falar assim, ó, essa aqui é minha, aquela ali vocês se viram. Dá prioridade a bens materiais. Aí eu peguei e dei prioridade ao quê, irmãos? Dei prioridade a Deus. Isso foi no início da minha caminhada. E tenho visto a fidelidade de Deus até os dias de hoje. Olha para o teu irmão e fala assim, dê prioridade ao Senhor. E dar prioridade ao Senhor é dar prioridade ao reino, irmãos, porque nós damos prioridade ao reino, irmãos, independente de quem fizer ou não. Eu posso estar numa equipe, irmãos, e essa equipe, irmãos, possa ter 10 pessoas. Ah, pastor, mas 9 não está fazendo nada. Faça você pelos 9. Mas faça para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Faça por amor ao reino. Faça, irmãos. Faça. As pessoas, irmãos, elas deixam de fazer por causa de outras. As pessoas deixam de servir por causa de outras. As pessoas saem da igreja por causa de outras. Irmãos, vai sair o endemoniado, mas eu não saio. Vai deixar de fazer, irmãos, o impostão, o preguiçoso, mas eu não vou deixar de fazer. Cansei de estar dentro da igreja, irmãos, pessoas deixando de fazer, e nós estávamos ali fazendo. Eu sempre ouvi da Silene aquilo que ela ouviu antigamente, da amiga dela, pastora Marli, que falou para ela, Silene, se não tiver ninguém para fazer, faça você. A primeira vez, irmãos, que eu ouvi isso da Silene falar do que ela tinha ouvido, irmãos, eu peguei aquilo. Se não tiver ninguém para fazer, irmãos, eu faço, irmãos. Eu faço. Pastor, tu sabe mexer naquilo ali? Não sei, mas vou tentar. Não tem ninguém para fazer. É para o reino, irmãos. É para a glória de Deus, irmãos. Então eu vou, irmãos, fazer. Entenda uma coisa, irmãos, o Senhor quer que você dê prioridade
Mas eu te pergunto uma coisa, qual é a prioridade sobre a sua vida? A prioridade daquele homem estava nos bens ao qual ele tinha. As palavras dele, irmãos, eram palavras que ele já queria, irmão, servir ao Senhor. O Senhor fala para ele, era preciso ele largar aquilo, abandonar aquilo, tirar aquilo da vida dele. O Senhor está dizendo para você, talvez da sua vida, esteja alguma coisa que você precisa abrir mão. Aquele homem, irmãos, era necessário ele abrir mão daquilo. O que você precisa abrir mão? O Senhor está falando contigo aqui nessa noite. Existe algo, irmãos, na sua vida que você precisa abrir mão, irmãos. Mas o Senhor nos afirma que nenhum de nós vamos deixar de receber, já no presente, já nos dias de hoje, 100 vezes mais, irmãos, sobre a nossa vida, mediante a nossa fidelidade ao Senhor. Seja em casa, seja em irmãos, irmãs, mães, filhos, e prosperidade sobre a nossa vida, irmãos. Através de quê, pastor? Através, irmãos, da nossa prioridade, irmãos, ao Senhor. É tempo, é hora, é já, irmãos, de nós darmos prioridades, irmãos, ao reino. Ah, só vou fazer se for assim. Ah, só vou fazer se for assado. Só vou fazer se fulano também estiver. Irmãos, imagine o Senhor te tratando dessa forma. Imagine, irmãos, alguém que você ama te tratando dessa forma, de qualquer maneira, de qualquer forma. Existem pessoas que dizem que amam o Senhor, amam a obra de Deus, mas trata ela de qualquer forma e de qualquer maneira. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim, é tempo de você mudar o seu comportamento. Louvado, agradecido, exaltado seja o nome do Senhor. Obedecer ao Senhor, muitas das vezes vai muito além, irmãos, daquilo que vai nos trazer prazer. Esses dias eu estava falando com a pastora. E falei com ela, não que eu estava pensando em voltar atrás. Amém, irmãos? Porque eu tenho a certeza daquilo que nós fizemos e da palavra que Deus concedeu para nós e de dias futuros melhores do que de hoje. E eu falei para ela, se nós tivéssemos nosso lugar, um lugar próprio, sem aluguel, nós estaríamos com menos dor de cabeça, com menos preocupação. Mas falei para ela, crer em Deus é isso. Confiar em Deus é isso. É nós não estarmos, irmãos, agarrados, irmãos, em seguranças nossas. Mas crer, irmãos, em dias melhores, futuros. E eu falei para ela, como Deus fez num dia que nós saímos lá da Rua G, lugar próprio. A gente fomos só no mercado. E ela olha, vê uma placa de aluguel. E ela sentiu de Deus, de ver, o impulso de Deus de ver. E fomos lá, Deus deu uma resposta, deu uma palavra. Saímos da UAG próprio. Muitas pessoas não entenderam o que estava acontecendo.
fomos para o aluguel. O Senhor fez um reboliço, irmãos, ali naquele lugar. Irmãos, fez o dono entrar em dívida e fez uma porção de coisa. Veio o outro dono e vendeu aquilo lá, irmãos, de uma forma suave. Para a gente teve condição de comprar. Deus iria fazer aquilo se nós viéssemos continuar no mesmo lugar. Eu quero te dizer, filho, Deus é Deus de desafios. Sabe o que o Senhor sempre vai fazer? Fazer você confiar no agir dEle, no operar dEle, mesmo que irmãos, a situação, você olha e vê, está fora do meu controle, é aí que Deus vai agir, irmãos. Porque Deus não age segundo o nosso controle, mas sim no controle dEle. Presta atenção numa coisa, o Senhor, Ele quer estar no controle da sua vida. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, solte o seu controle. Olha para ele com cara de profeta, fala assim com ele, assim, ó, se agarre ao controle do Senhor. Aí eu te pergunto uma coisa, quem está disposto a isso? Porque falar é fácil, irmãos. Agir é difícil. Olha o teu irmão, irmãos. Fala com ele isso. Fala assim, falar é fácil. Aí eu te pergunto uma coisa. Você está pronto para agir? Abraão agiu. Deus trouxe recompensa. O Senhor está falando. Se você agir no controle de Deus, terá recompensa da parte do Senhor sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Se coloque de pé aí no seu lugar, você está disposto a isso.